Eu acredito que todos vocês aqui devam estar muito preocupados e interessados em saber como melhor aproveitar essa nova ferramenta do marketing chamado influenciadores. Afinal de contas, nós temos influenciadores com mais de 10 milhões de seguidores. Nós temos isso falando já em Instagram, em Facebook, ou um dos 300 mil no LinkedIn. Qual a importância desses rankings? Qual a importância desses influenciadores? E como vocês podem usar melhor isso para a marca, para a promoção da marca de vocês? E é disso que a Flávia coordena o painel a partir de agora. Flávia, o microfone é seu. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos. Bom, primeiro eu quero dizer que o Sérgio levantou a minha bola, que eu devo ter ficado com uns 2 metros de altura. Eu não sou tudo isso não, viu? Mas obrigada, Sérgio. Eu agradeço a presença de todos os painelistas que estão aqui, nomes bem relevantes em relação ao assunto influenciadores, marketing digital, porque a gente tem percebido todo esse movimento, que os influenciadores, estejam eles em plataformas diferentes, em mídias sociais diferentes, eles vêm sendo parte de diversas marcas, em ações dos mais variados tipos, inclusive nos eventos. Mas, como é um assunto novo, a gente fica em dúvida muitas vezes, né? Como que eu contrato um influenciador, como que eu me relaciono com ele, em que mídia ele está, como que eu avalio se ele vai ser relevante para a ação que eu quero fazer, para a minha marca, para que isso não seja um tiro no pé, né? Não basta que você traga alguém que tem um monte de visualizações ou de seguidores, que não é isso que vai garantir o sucesso da sua estratégia. Então, é sobre isso que a gente vai debater em um formato bem descontraído aqui. Nós reservamos alguns minutos para que cada um apresente a sua visão sobre o assunto e um tempo no final que vocês podem enviar perguntas no aplicativo e a gente vai conversando de forma bem descontraída para que realmente seja relevante para a realidade de cada um de vocês, né, com perfis bem diferentes que nós temos aqui. Para começar, então, eu chamo a Ana Clay, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela em relação a esse assunto e também apresentar alguns tópicos importantes sobre o assunto influenciadores digitais. Boa tarde a todos. A minha experiência com influenciadores digitais, eu trabalho há 7 anos nesse mercado, quando eram apenas os blogueiros de moda e os blogueiros de humor, e depois os blogs praticamente desapareceram. E hoje a gente tem a coisa dos vídeos, dos youtubers e do Instagram, que é o que impera nesse meio. A minha experiência é muito dentro de agências, no marketing, quando o marketing das agências solicitam, vão fazer um evento, solicitam um mailing de convidados, um relacionamento com esses influenciadores para levar para os eventos e também ajuda na criação do que fazer nesses eventos e como contratar e como falar com eles e como recebê-los no momento do evento também. Existem, basicamente, 2 modalidades para você levar um influenciador para um evento. Ou você paga, e vai a uma presença, como se fosse uma celebridade comum, que você paga para estar num evento. E esse modo de chamar o influenciador para o evento te dá muito mais controle do que ele vai postar, quanto ele vai postar e quando ele vai postar. Então, você tem um contrato onde você combina exatamente o que você quer. Obviamente, o que não dá em nenhuma das modalidades é você colocar palavras na boca dele. Então, assim, ele tem que contar a experiência dele com o máximo de autenticidade possível. Então, você não vai escrever o que ele vai dizer sobre o evento, mas você consegue limitar. Eu quero posts no Instagram, eu quero um vídeo. Enfim, o que você achar interessante que ele faça. Você consegue que ele faça um post antes, durante, depois, enfim, você consegue planejar de acordo com o seu objetivo de comunicação o que esse influenciador vai fazer. E o importante, na hora de contratar um influenciador para o evento, é você fazer a gente chama de deep dive, na vida desse influenciador, entender quem ele é, o que ele já postou, e até muito antes de contratar, para você saber se ele já não falou alguma coisa contraditória sobre a marca, ou se ele já não falou alguma coisa contraditória no geral, que não vá de acordo com as bases da sua marca, porque o público resgata esse tipo de coisa, e isso pode se virar contra sua marca, seu evento, seu produto. Eu até queria comentar. Ligou? Ligou? Acho que sim.
Eu até queria comentar, teve um caso, não vou citar nomes, claro, mas há alguns anos, poucos anos, uma blogueira foi chamada para uma ação de uma marca, mas aí, conforme os seguidores viram que ela estava participando daquele evento e fazendo posts, eles resgataram tweets bem antigos dela em que ela dizia que ela nunca faria uma ação para aquela marca, que ela não gostava do produto. Então, isso realmente vem à tona. É bem importante esse tópico que a Ana falou. Isso é uma pesquisa básica nas redes sociais da pessoa por tags e frases e palavras que você não quer que essa pessoa tenha citado, que pode te poupar depois uma gestão de crise. E a outra forma de levar influenciadores para um evento é simplesmente convidando. Aquela forma de PR antiga dos promoters, que você chama para quero ter pessoas famosas, modelos, e etc. E daí tem as promoters. Existem os mesmos tipos de profissionais para influenciadores. Isso é uma coisa que eu fiz muito para as marcas com que eu trabalhei. Então, assim, no caso desse convite, o ideal é a personalização. É isso que faz toda a diferença. Seja você enviando só um e-mail ou você enviando um kit com uma carta para a casa dele, alguma coisa personalizada, um brinde que tenha o nome dele, ou que seja alguma coisa que ele goste. Então, nesse caso, também é importante você fazer esse deep dive na vida do influenciador para você entender quem ele é e o que ele gosta. No caso desse convite, uma coisa que eu sempre falo é que qualquer coisa que você vai mandar ao influenciador ou colocar ele dentro de um evento, de uma viagem, qualquer coisa do tipo, é que ele precisa ter aquele fator, eu tenho que mostrar isso para todo mundo. Ele tem que querer fazer com que os seguidores dele... tem que fazer com que ele queira mostrar aquilo para os seguidores. Sabe quando você faz alguma coisa super diferente e que você quer postar no Facebook, no Instagram, porque você quer mostrar para a sua família que você está ali ou que você está fazendo alguma experiência muito segmentada para você. Então, tem que ter esse fator também. Não adianta mandar um pendrive para casa de 50 influenciadores que ele não vai postar. Então, tem que ter esse fator da curadoria e da personalização mesmo para você conseguir atingir um melhor resultado. Porque, assim, não sei se vocês já viram, acompanham esse tipo, os influenciadores, no caso, eles fazem vídeos de recebidos do mês com mais de 200 pacotes. Então, assim, o seu tem que se destacar para ele postar, para ele realmente querer falar daquilo, ou então para o seu convite se destacar e fazer com que ele saia de casa para ele ir no seu evento. E também entra aquela questão, né, Ana? Às vezes, quando você apenas envia e ele não está sendo pago, muitos não se sentem na obrigação de postar, de falar sobre aquilo. Então, também é esperado, né? Dependendo do que é enviado, pode ser que não apareça, ele não comente sobre Exato. Pode ser que, nessa modalidade, quando você simplesmente convida, você pode, assim, pode acontecer de tudo. Ele pode ir no evento e pode fazer 1000 coisas e divulgar 1000 vezes, mas ele pode também simplesmente não postar nada, não ir no evento, enfim, não é uma coisa que você também deva cobrar dele depois, porque existem muitas empresas que depois ligam para o cara e falam, oi, você não postou? Quando que você vai postar? Sabe? E daí esse tipo de coisa também não é uma prática muito, muito ruim e que é muito condenada pelos influenciadores hoje em dia. E, nesse caso, também, acho que, na verdade, nos dois casos, de você contratar ou de você convidar, a palavra-chave é experiência. O influenciador tem que ter o que fazer no evento. Não adianta você chamar ele para conhecer uma bebida nova, uma comida nova, enfim, um produto novo. Ele pode ir lá, conhecer e simplesmente não postar nada, não fazer nada com aquilo. Então, quanto mais o evento tiver estímulos para que ele poste, isso desde, tipo, no banheiro ter um adesivo para ele fazer uma selfie, ter na mesa uma plaquinha para ele tirar uma foto junto, um backdrop legal com um cenário e coisas para ele querer... fazer um conteúdo visual, porque, na verdade, né, nos eventos, normalmente, a não ser que seja um evento de palestras, o conteúdo que ele vai produzir é visual. Então, você tem que ter esse tipo de estímulos. Eu já fiz eventos de uma mesma marca, e que depois eu conversei com as pessoas que estavam produzindo o evento, que em um deles eu tinha cenários super legais, lindos, vários lugares para tirar foto, tinha uma jukebox antiga, tinha alguém... imprimindo as fotos que eles colocavam com a hashtag e em outro evento, que foi, sei lá, 2 meses depois,
não tinha nada. O evento estava menor, era um espaço reduzido, então as pessoas ficaram um pouquinho mais apertadas. Não tinha nada de estímulo para eles tirarem foto e postarem. E isso fez toda a diferença para que no primeiro evento tivesse o dobro de posts que no segundo. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que você tem que pensar, independente de que tipo de ação você fizer com o influenciador, é que a marca tem que influenciar o influenciador. E assim ele vai postar. Ele tem que se sentir, eles têm que se sentir especial, né? Que não é para todo mundo que você está fazendo aquilo. E ele tem que ser influenciado pela sua marca, porque assim, se você tem, mesmo que você pague e fale, eu quero que você faça um post no Instagram só e está tudo bem. Se ele tiver esses estímulos dentro do evento ou alguma super experiência, ele vai postar muito mais, isso com certeza, porque é uma coisa que ele vai querer estar mostrando para os seguidores. No caso das redes sociais, falando um pouco delas, para evento, o que tem funcionado muito hoje em dia são as redes mais efêmeras, o Snapchat, Instagram Stories, que é onde eles mostram o dia a dia. Não adianta as coisas mais rápidas, o que está acontecendo com eles. Se tiver esse tipo de estímulo visual, eles acabam postando no Instagram também. E se você tiver muita sorte, eles vão escolher aquele dia para fazer um vlog e postar no canal do YouTube. Mas não tem assim nada especial que você faça para que você estimule essa postagem no YouTube. Isso vai muito deles, vai muito do pessoal e do evento. Assim. Por exemplo, teve um evento, não tive nada a ver com ele, mas é um que eu olho como benchmark para mim, em que levaram influenciadores para um espaço onde tinha aquela câmara de gravidade zero, e os influenciadores puderam experimentar isso e tudo mais. Vários deles mostraram, vários deles fizeram vídeos daquilo e fizeram vários tipos de coisa. Então, faz muita diferença quando a experiência, principalmente quando a experiência é impagável. Não é uma coisa que não importa o dinheiro que eles ganhem com o YouTube, a gente sabe que muitos deles estão milionários, não importa o dinheiro, ninguém conseguiria pagar para fazer aquilo. Então, esse é o fator que mais importa para eles realmente quererem mostrar alguma coisa nas redes sociais deles. Porque, senão, eles acabam fazendo a conta de que eu saí de casa, pagar o meu transporte, ir nesse evento e fazer um post, eu estou fazendo isso de graça, sendo que eu poderia ganhar, sei lá, 50 mil reais para fazer isso. Legal. Comentando mais alguns pontos. Bom, só para lembrar, vocês já podem enviar perguntas pelo aplicativo. A gente vai, daqui a pouco, ler essas perguntas. Eu queria comentar de um caso também, que uma vez eu vi em um shopping, uma marca de cosméticos levou uma blogueira para uma loja, para um lançamento de produtos. E aí eu passei e eu vi que estava lotado de adolescentes, uma gritaria, todo mundo querendo tirar foto, e eu vi que tinha uma blogueira lá dentro. E aí passei, voltei 1 hora depois, o evento já tinha acabado, e aí, por curiosidade, eu entrei na loja e perguntei, e aí, como é que foi a ação? Né? Foi efetiva? Vendeu bastante produto? A resposta foi, não vendemos nada. Então, talvez houve uma escolha errada aí do perfil, porque ali tinha um fenômeno fã, né? Sou fã da blogueira, quero tirar foto com ela. Então, talvez uma escolha um pouco mais cuidadosa é importante, porque senão, às vezes, você investe um valor alto e não tem aquele retorno que você imaginava, né? O fit com a sua marca também é importante, porque se você chama alguém que está forjadamente tentando entrar naquele estilo ali que não é o dele, a internet percebe, as pessoas percebem, e aí não funciona legal, né? O planejamento, a Ana estava falando tanto de quem é contratado como quem não quando você está contratando um influenciador, esse planejamento também de prover materiais e informações para ele é essencial, para que ele saiba o que ele pode falar sobre a marca, sobre o produto, jogando ali na linguagem e no contexto dele, mas que ele tenha material para publicar em redes sociais, para que ele saiba apresentar o produto de forma adequada. Isso vai até a hashtag que ele pode usar, que você pode estimular que ele use, mas sempre com muito cuidado, porque, por exemplo, você vai fazer um evento, você vai chamar influenciadores que estão lá, estão socializando, estão bebendo, comendo, conversando, tirando fotos. Se você estimula, esse até foi um caso de um cliente meu, ele queria usar umas 6 hashtags diferentes, ele queria que os influenciadores usassem 6 hashtags diferentes, e todas elas muito difíceis de serem digitadas. E aí a gente tem que pensar no momento do evento. A pessoa está ali socializando, ela não vai parar para digitar 6 hashtags super difíceis
porque ela não tem tempo para isso, e aquela hashtag super difícil também não vai indexar bem a sua ação. Então, esse cuidado, ele realmente vai nos detalhes, né? Desde quando você convida até o dia do evento. Também envolve cocriação. Alguns estão dispostos a cocriarem com você, dependendo do tipo de ação, outros não. E só para finalizar, e a gente vai passar para a Gabriela, a gente também vai comentar aqui nas falas diversas, esses influenciadores podem estar em várias plataformas. A gente tem visto bastante no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos blogs. Hoje em dia tem até blogueiro sem blog, né? Um fenômeno novo. E a gente tem visto também no LinkedIn. Eu, que sou bastante ativa ali nessa rede social mais corporativa, vejo que agora as marcas estão descobrindo que ali tem um grande potencial, porque o alcance orgânico é espetacular. Às vezes eu faço um post e em 24 horas ele tem 500 mil visualizações sem pagar nada. Sem nenhum investimento em mídia, enquanto o Facebook não entregaria isso. Então, também é uma plataforma, principalmente para B2B, que você pode explorar para ações, para olhar alguém que, nesse caso, vai ser um conteúdo escrito, então tem que ser alguém que consiga contextualizar o que vai ser dito da marca, sem parecer um conteúdo de propaganda, de autorreferência, mas também é uma plataforma. A gente vai conversar sobre todas essas plataformas. E agora eu passo para a Gabriela comentar um pouco sobre a visão dela sobre esse assunto. Obrigada, Flávia. É legal o contraponto que você fez, né, na passagem, porque a minha ideia, aqui já vou me apresentar, mas a minha ideia é trazer um pouquinho de alguns dados que fomentem um pouco a discussão que a gente vai ter em seguida. E você comentando, tudo que você comentou agora, os dados que eu vou mencionar, confirmam o que está sendo falado. E o que você falou do LinkedIn, por mais que a gente tenha visto, a gente até estava conversando, eu estava conversando com a Ana um pouco antes de a gente subir no palco, falando do vídeo, né, da transição de quem era blogueiro para o YouTube. E o LinkedIn está apostando super forte, eles são mantenedores do Digitalks, então eles falam para a gente algumas das estratégias que eles têm, e eles estão apostando super forte na rede de influenciadores, e não está indo para o lado de vídeo. Então, depende também qual é o foco que você quer dar para a sua ação, qual é o foco que você quer dar para o seu evento. Acho que isso tudo é muito importante na hora de pensar em qual influenciador considerar, né? Só complementando, quem conhece LinkedIn sabe que lá existem influenciadores oficiais escolhidos pelo LinkedIn. Mas quando a gente fala de influenciadores aqui, a gente não está falando desses caras necessariamente, a gente está falando de pessoas que influenciam. De algum modo, elas influenciam o consumo, o comportamento, então elas estão em vários lugares. E depois o Felipe vai contar para a gente dos micro-influenciadores, que é um outro assunto. Pode continuar. Não necessariamente os que eles consideram oficiais, né? Bem, eu queria trazer alguns dados para a gente conversar em seguida, para botar um pouquinho de mais lenha na fogueira. O termo influencer marketing, ele tem sido tão buscado, tão procurado, que o próprio Google classificou esse termo como o que eles chamam de breakout, que é uma classificação dada às tendências com crescimento superior a 5.000%. Então, dá para a gente ter uma ideia do tamanho, do potencial de quantas pessoas estão procurando para trabalhar com influenciadores, seja em estratégias de marketing, por exemplo, que é um pouco da minha área, seja em eventos, né? Eu comecei a trabalhar com influenciador em época também de agência. Alguns influenciadores, na verdade, não necessariamente eram digitais, então eu trabalhei um tempo com o Fábio Júnior e a ideia, na verdade, era a gente exatamente fazer um pouco da questão da presença dele digital, né? Que ele não era. E já, por exemplo, Paula Lima, que era uma outra influenciadora, já tinha uma presença digital maior. Depois fui para a área do que a gente chama de cliente, então trabalhei, eu não sei se pode falar de marcas aqui. Trabalhei com a Xustock, então a gente trabalhava com algumas influenciadoras, principalmente blogueiro também. E agora no Digitalks a gente tem falado bastante como que os influenciadores estão trabalhando dentro das estratégias de marketing, né? O que eu acredito que também se aplica não só para quem é marqueteiro no público, mas quem também pensa em eventos. Eu acredito que a gente consiga traduzir essa ideia. Então, pensando na tendência de crescimento que o próprio Google está falando, que as pessoas estão buscando, algumas ideias de quando a gente busca referência em dados para entender como que as pessoas estão trabalhando com influenciadores e como a gente pode começar a trabalhar ou escalar o que a gente já está trabalhando dentro da estratégia, algumas pesquisas remetem ao YouPix e também a internacional da Takumi. E quero trazer essas duas hoje para a gente, para depois a gente conversar mais, que eu sei que o pessoal também vai trazer outros dados. Então, dentro da YouPix, YouPix é super conhecida nessa área, eles também estão fazendo um trabalho super interessante em termos de curadoria e falando sobre o assunto. E alguns pontos interessantes da pesquisa mostram que só 2% dos influenciadores digitais
vão gerar 54% das interações nas redes sociais. A pesquisa deles do final do ano passado. Então, assim, a gente está falando de 2% do público do seu evento, gerando basicamente metade das interações nas redes sociais. Lógico, tem todos os pontos que a Ana falou, que não tem que ser descartados. Isso, na verdade, é para a gente complementar e pensar um pouco mesmo, um pouco mais sobre. Apesar do Facebook estar crescendo muito, a gente vê também, principalmente depois da aquisição do Instagram, né, os influenciadores crescendo muito no Instagram, os Instagrammers também. A rede com maior quantidade de influenciadores ainda é o YouTube, com mais de 1 milhão. E eu acho que também, para quem está buscando, independente se você for buscar via uma plataforma, um influenciador, ou via a sua equipe de RP, sua equipe de comunicação ou de marketing, o YouTube ainda é a plataforma que vai ser considerada quando vocês estão buscando esses influenciadores. Lógico, tudo é adaptável à sua marca, tudo é adaptado ao seu evento, tudo é adaptado ao tema que você vai falar, mas é a plataforma que mais tem influenciadores digitais dentro dela. Apesar de a gente ver, eu vejo isso até nos eventos do Digitalks, muita discrepância entre o que as pessoas falam que levam a contratar influenciador, dentro da pesquisa da YouPix, os respondentes disseram que o que mais importa para as marcas na hora de contratar influenciadores é a relevância que eles têm junto da audiência, que aí vai de encontro também do que vocês estavam falando de cocriação, né? Então, assim, por que você vai contratar determinado influenciador, que às vezes ele vai ter um número maior, um número menor, em vez de ter um número maior? Não é só o preço que tem que ser pensado, se isso for pago, quanto que ele é relevante com aquela audiência ou não. Então, pela pesquisa já está mostrando que as pessoas estão começando a pensar nisso. E eu, particularmente, depois a gente vai conversar um pouco mais no painel, mas eu particularmente concordo com essa ideia, quanto é a relevância para o seu público. Que mais aqui que é bacana? E um pouco do que a Ana falou também de postagens pagas, né? De quando você vai contratar ele para ir lá e postar mesmo, fazer um post do seu evento, da sua ação. As postagens identificadas como patrocinadas recebem 25% menos comentários, quase 13%, 12,7% menos likes e 83% menos shares. Então, o quanto você conseguir aproximar o influenciador, o tema que o influenciador está falando, com o tema que vocês querem trazer para a marca, para o evento, faz todo esse sentido. O público não é bobo, né? Quem vai no evento não é bobo. A gente consegue perceber quando aquilo é pago ou não. E quanto mais fidedigno for aquele conteúdo que vai ser criado, melhor vai ser para o seu evento, melhor vai ser para a sua ação. Só para a gente fechar, que algumas outras coisas eu vou deixar para o debate para a gente falar também, da minha opinião pessoal, né, sobre o assunto. O Felipe vai falar um pouco mais depois de microinfluenciadores. E tem um estudo que a Takumi, que é uma plataforma internacional também que lida com influenciadores e microinfluenciadores, eles fizeram um estudo que foi bastante divulgado no ano passado, com 500 mil perfis, especificamente no Instagram, e eles identificaram que influenciadores com até 1.000 seguidores, ou seja, os microinfluenciadores, os influenciadores menores, eles geraram um engajamento de até 10%, quase 10%. Então, que é 5 vezes mais do que o engajamento com os influenciadores digitais. Então, mostra que o poder não é só o número. O número é importante, sim, mas é a conexão que aquele influenciador vai ter com a audiência. E isso vai fazer diferença no público que vocês querem atingir. Acho que dentro dos dados que eu queria trazer, esses são os principais. Eu vou deixar algumas outras coisas para a gente falar durante o debate. Mas eram alguns pontos que eu queria levantar para a gente pensar quando fosse conversar e para vocês também levantarem perguntas. Ótimo, obrigada, Gabriela. A gente vai passar para o Rafael agora, que vai falar bastante sobre a curadoria. Ele até preparou alguns slides bem interessantes, né, Rafa? Espero, sim. O processo de curadoria, como é que a gente escolhe influenciadores para trabalhar para determinada ação de uma marca? Até um dos projetos recentes do Rafa, ele fez um trabalho bem grande de curadoria, e é isso que ele vai contar para a gente agora. Obrigado. Não. Fala aqui. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Bom, pessoal, copiei a ideia do Felipe de fazer um PPT, porque a ideia aqui, além de compartilhar um pouco da nossa experiência com esse trabalho com influenciadores, no nosso caso, principalmente em eventos,
eu quis trazer um pouco do método de como a gente faz essa curadoria dos eventos corporativos que a gente é contratado. O Share ele é uma empresa que tem eventos próprios de marketing digital e redes sociais, mais focado para o mercado publicitário. E, nos últimos anos, a gente vem sendo muito contratado para fazer curadoria de eventos corporativos de empresas, né? E, de lá para cá, a gente criou um método para fazer isso, e, nesses 10 minutos, eu quero compartilhar um pouco como a gente faz isso, para que vocês possam, de fato, levar alguma coisa para casa e, talvez, até aplicar de acordo com a realidade de vocês. Então, basicamente, esse é o nosso método. A gente vem aperfeiçoando durante o tempo. Então, a gente faz o briefing do evento, tenta entender, primeiramente, o que é que a gente quer passar naquele evento. E é engraçado que, quando a gente começou a fazer esse trabalho, muitas vezes eu perguntava para a pessoa que estava organizando o evento, né, é uma das primeiras coisas que a gente pergunta, o que vocês querem que os participantes levem desse evento? Né? O que tu quer que ele aprenda nesse evento? Né? Que sentimento tu quer que ele saia desse evento? E muitas vezes a gente não tinha uma resposta muito clara, então a gente percebia que tinha um problema, muitas vezes até de briefing, né? De saber exatamente o que a gente gostaria que eles levassem. Então a gente faz esse briefing bem detalhado, muitas vezes já existe um histórico desse evento, dessa empresa, já foi feito durante outros anos, existe um histórico do que funciona, do que não funciona, então a gente faz uma imersão nesse trabalho. E aí, depois, quando a gente define qual é o tema geral desse evento, vamos dizer que o evento tem como tema principal influenciadores. Aí a gente busca assuntos que são aderentes a esse grande assunto, por exemplo, né? Trazendo para vocês um case real, a gente, o ano passado, começou a fazer a curadoria de um evento chamado Sneak, lá no Rio Grande do Sul, que é um evento da Bicalçados, que é a Associação Brasileira do Calçado. Eles têm um evento anual de marketing para o setor calçadista, e o ano passado, eles definiram que o conteúdo que eles queriam passar nesse evento era sobre real-time marketing. Então, a gente pega esse tema macro e depois começa a desdobrar quais são os assuntos que são aderentes a real-time marketing. Pessoas que trabalharam com isso, marcas que fizeram cases sobre isso. Então, essa é a nossa segunda camada, né, dos assuntos aderentes. E, quando a gente vai para a terceira camada, a gente busca quem são as melhores pessoas para falar sobre esse assunto. Então, a gente definiu que é influenciadores, a gente quer que uma das palestras sejam sobre cases de real-time marketing, por exemplo. Então, quem são as pessoas que já fizeram cases sobre isso, quais são as marcas que já fizeram ações legais. Então, a gente faz esse mapeamento. E depois a gente vai para a quarta etapa, que é conhecer essas pessoas. Esse trabalho de curadoria ele é bem detalhado e demora um pouco para fazer, né? Vocês devem ter percebido já pelo pouco que eu falei, o quanto de tempo que desprende fazer isso. E o conhecer é entender, de fato, o que a pessoa pode falar sobre aquele assunto, porque muitas vezes, né, por políticas da empresa, não pode falar muito sobre o case, não pode abrir muitos dados. E isso é uma coisa que, com o tempo, a gente percebeu que as pessoas ficavam um pouco frustradas quando iam em alguns eventos e esperavam muito de um palestrante e ele não falava tanto quanto a gente esperou que ele ia falar, né? Ele muitas vezes fazia uma pergunta e ele, isso eu não posso falar, é um dado confidencial, e acabava frustrando um pouco as pessoas. Então, a gente já faz essa validação antes do evento. A gente fala, cara, vamos perguntar sobre isso. Né? Então, por exemplo, a gente levou uma vez o McDonald's para falar no evento. E foi bem naquela época que o Burger King fez aquele desafio do sanduíche, vocês lembram disso? E aí a primeira coisa que eu falei para o pessoal do McDonald's, falei, cara, vamos perguntar sobre isso. O que tu vai falar se perguntarem sobre isso? Né? Enfim, aí tem a resposta oficial da empresa, vou falar sobre isso. Então, a gente faz todo esse conhecer, né, para ver, de fato, o que a pessoa está disposta a falar. E depois o ajudar, que a gente percebe que, como o nosso objetivo é fazer com que as pessoas peguem esse conteúdo e possam aplicar no outro dia no seu trabalho, que esse é um dos grandes motivos que as pessoas vão em eventos, além do network, é buscar referências para melhorar o seu trabalho, a gente ajuda o palestrante a fazer com que a palestra dele seja a melhor possível, fazendo 2 trabalhos. Um trabalho de storytelling, que é analisar a palestra dele para ver se tem um início, meio e fim coerente e que a pessoa entenda o início que ele quer dizer, que vai desenvolvendo e, no final, saia com alguma coisa concreta. E depois a ajuda no PPT dele para deixar o PPT o mais bonito possível, né? Porque a gente entende que isso é uma coisa que facilita muito o aprendizado.
né? A gente vê, às vezes, muitas palestras e, às vezes, a gente não sabe se ouve a pessoa, se lê o slide, se tira foto. Então, isso é uma coisa que é bem importante. E, por último, a gente faz a mensuração. E essa mensuração ela é feita, muitas vezes, de uma forma padrão, que é a avaliação no final do evento, como muita gente faz, manda avaliação para saber. Mas a gente tem uma coisa que a gente faz nos nossos eventos e nos eventos corporativos que vem funcionando bem, que é usar uma hashtag oficial do evento. Isso não é uma coisa super inovadora, mas é uma coisa que a gente fomenta, como a Ana estava falando, durante o evento. Então, a gente coloca algumas plaquinhas para as pessoas tirarem foto, mas isso é um termômetro muito forte para saber se a nossa curadoria deu certo. Então, por exemplo, esse tweet aí. A pessoa falou que 71% das pessoas fazem reclamações no Facebook, 22% no Twitter, 7% no Instagram. Isso foi uma palestra de uma pessoa que ia falar sobre SAC 2.0. E esses tweets mostram que a pessoa entendeu o que o cara queria trazer na palestra. Então, é dessa forma que a gente consegue entender se a curadoria desse conteúdo foi assertiva ou não. Se ninguém falou sobre esses dados, talvez ele não falou da melhor forma possível, talvez ele não expôs no slide da melhor forma possível. Aqui é um outro exemplo desse evento que eu falei para vocês do SNIC, que é da Associação Brasileira do Calçado. A gente levou o pessoal da Globo para falar sobre o trabalho deles nas redes sociais. E uma das coisas que eu falei para eles é, cara, tem gente que não gosta da Globo. Vocês sabem disso, né? Sim, não, mas a gente sabe como responder, tudo bem e tal. E a ideia era para falar sobre o trabalho deles em social media. E a gente também tinha um pouco de dúvida se as pessoas realmente estavam interessadas nisso. E esse tipo de tweet mostra que sim, foi um conteúdo legal, foi um conteúdo atrativo. E isso a gente meio que deixa como um legado do nosso trabalho. A gente sabe que se a gente quer levar alguém para falar sobre a Globo, a gente pode levar esse cara que as pessoas, né, gostaram de escutar ele. Muito bom ouvir o fulano. Assim como o contrário. Muitas vezes, se a pessoa não gosta, ela também fala, né? Então, por exemplo, a primeira palestra foi meio fraquinha, né? E, assim, isso é uma coisa que, como eu falei, a gente estimula muito, e a gente usa muito o Twitter para fazer isso, né? Então, nos nossos eventos, também já fica aí de lição de casa, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a hashtag do evento é sempre share, o ano e o local. Então, tem, por exemplo, Share 2016 Porto Alegre, Share 2016 Curitiba. Se vocês entrarem no Twitter e botarem essa hashtag, vocês vão ver toda a interação das pessoas durante o evento. Então, a gente pega todo esse material com a avaliação do evento e a gente entende de forma mais real se a curadoria deu certo ou não. Esse método, como eu falei, ele é bem detalhado. Eu trouxe só o mensuração em mais detalhes, porque eu acho que é uma coisa bem prática e vocês já conseguem aplicar amanhã, né? A hashtag é uma coisa que muita gente usa, mas como a gente já falou aqui algumas vezes, ela tem que ser bem estimulada, né? E com coisas criativas. E, no caso da palestra, o que a gente fala sempre é que muita gente gostaria de estar aqui hoje nos ouvindo, mas talvez não conseguiu vir por algum motivo. E se vocês compartilharem o que está acontecendo aqui no Twitter de vocês, mais pessoas vão saber o que está acontecendo. E a gente sempre fala isso em todos os eventos, e isso mexe um pouco com as pessoas, e elas têm um ato de civilidade de compartilhar o que está acontecendo, e para nós é muito bom que a gente consegue monitorar de fato o que está acontecendo no evento. Certo, gente? Esse é meu e-mail. Quem quiser falar mais sobre curadoria, me manda um e-mail, rafael@tudodeshare.com.br. Obrigado. Obrigada, Rafael. Continuando, então, a nossa conversa. Será que só os grandes influenciadores, aqueles com muitos números, são os ideais para o seu evento? Ou será que a solução pode estar nos micro-influenciadores que o Felipe vai falar para a gente? Bom, pessoal, boa tarde. Colocaram minha apresentação já. Bom, pessoal, eu sou o Felipe Oliva, sou cofundador da Squid e vim contar um pouquinho para vocês de um panorama um pouco diferente, né, dos micro-influenciadores, dos brand lovers e dos advogados de marca. Tá? Então, eu começo com esse slide para mostrar para vocês um pouquinho da oportunidade que vocês têm aqui no evento de hoje. Então, essas são algumas das marcas que a gente já atende e a gente tem feito muito pouca ação com o evento. Isso é muito legal. Quando a Flávia trouxe a oportunidade, tem muita coisa legal para fazer e a gente acha que vocês aqui no evento, tendo um pouco de acesso a esse tipo de informação, vão poder criar experiências incríveis com os micro-influenciadores.
Então, a gente traz aqui, eu quis trazer uma apresentação que tangibilizasse para vocês, de fato, o que é um trabalho de marketing de influência. Tá? Então, hoje a gente traz aqui que o jogo mudou. A tecnologia ela mudou completamente a forma das pessoas se comunicarem, das pessoas se relacionarem com as marcas e com as empresas. E isso mudou a forma de fazer publicidade. Então, tudo aquilo que a gente fazia antigamente está ficando cada vez mais caro e ineficiente. Então, os micro-influenciadores nada mais é do que uma forma de conseguir mais engajamento, mais interação, sem ter que investir tanto assim em mídia. Aqui, a gente tangibiliza, de fato, quem é um micro-influenciador. Então, o Leandro, ele é um cara normal, ele é um publicitário, ele é diretor de criação de uma agência, só que ele é fã de sertanejo. E, através da nossa plataforma, a gente trouxe ele para viver experiências com a Ambev. Então, a Ambev envia para ele produtos, ingressos de show, de Barretos, de Vila Mix, de experiências que a Ambev possui, de ativos que ela possui, e coloca o Leandro para trabalhar, para divulgar, para viver a experiência da Ambev. E o que as pessoas às vezes não sabem é que o Leandro tem uma comunidade própria e a galera envolve com ele. Então, tudo que ele faz, a galera interage. Então, ele tem um nível de engajamento muito maior de que uma celebridade, de que um influenciador famoso. Então, quando a gente está falando de influenciadores, a métrica que brilha o nosso olho é alcance. É quantas pessoas aquele cara vai impactar. No caso dos micro, que eles trazem muito mais conversão, muito mais geração de leads, a gente está preocupado com o engajamento. Ele pode ter uma audiência muito menor, mas as pessoas que estão com ele interagem muito mais nas publicações que ele faz. Isso é marketing de influência de fato. E essa estratégia de micro-influenciadores, numa outra pesquisa da Nielsen, foi publicada que ela traz um ROI de até 11 vezes maior do que as estratégias tradicionais de marketing. Quem são os micro-influenciadores, para a gente sair aqui um pouquinho de absorver esse conhecimento? Na Squid, a gente tem uma definição que o micro-influenciador ele é uma pessoa que tem 5.000 até 100.000 seguidores. A gente consegue identificar pessoas que são experts no assunto. Então, no caso de Brahma, a gente foi buscar especialistas de sertanejo. A gente pode buscar pessoas relacionadas à educação. Tudo que está na rede social, vocês preenchem na plataforma e a plataforma começa a buscar automaticamente. E traz esses nomes para vocês. Localização também. Eu quero pessoas do Rio, quero de São Paulo, quero do Nordeste, tudo segmentado. Então, e uma outra coisa que a plataforma vai identificar é o algoritmo de engajamento. O quão essas pessoas, de fato, têm uma audiência engajada. Quanto mais engajada, maior a nota que ela recebe na plataforma. E aqui a gente traz um pouquinho do ciclo das experiências que a gente consegue fazer com eles. Então, desde a identificação que vocês vão ter que fazer, aí tem todo o processo que a gente consegue lançar campanhas de incentivo dentro de um evento. Como o Rafa falou, o postar com a hashtag é uma ferramenta incrível para evento. A gente patrocinou aqui, entre parênteses, a gente patrocinou um outro evento em Florianópolis e a gente fez uma ativação no nosso stand que foi fantástica. A gente tinha um micro-influenciador divulgando, as pessoas tinham que vir no nosso stand e postar com a hashtag, e aí tinha um ranking. Conforme a pessoa recebia curtidas, o nome dela ficava verde. Quando ela ficava verde, ela podia resgatar o brinde. Gente, foi uma coisa que a gente fez tudo lá no stand, num telão, na TV, e foi incrível. Então, em vez de dar o brinde de graça, a gente pede uma coisa em troca, né? Divulga a minha marca, divulga o meu stand. A gente trabalhou tanto para fazer isso e o resultado foi muito legal. E o prêmio que a gente tinha dado, aí é outra dica, a gente deu uma cerveja customizada com o logo da empresa, tudo, artesanal, o resultado foi incrível. Então, tudo isso vocês conseguem fazer dentro da ferramenta, desde a identificação e até essas ativações para eles, os relatórios de branding, qual é o influenciador que trouxe mais divulgação da marca, mais engajamento, tudo isso vocês vão acompanhar direto da plataforma. E aqui eu resolvi realmente tangibilizar para vocês a questão do case, né? Então, com a Brahma, a gente tem um programa a longo prazo que eles vão recebendo esses ativos da Brahma e de vez em quando tem essas ativações em eventos. Então, a gente levou os melhores influenciadores para Barretos e aqui é a questão que a Ana comentou da experiência. A experiência dos influenciadores foi tão positiva que teve um cara que postou 24 vezes no evento. Então, assim, vocês podem ter uma estratégia de pagar o influenciador, tudo, mas o que a gente viu que dá mais resultado é envolver ele na experiência com a marca. Quanto mais você envolve ele na experiência, mais natural vai ser o conteúdo, mais bacana vai ser o resultado para vocês. E aqui a gente trouxe mais algumas das fotos, então, do mesmo jeito que a gente estava falando, é conteúdo visual. O conteúdo visual, então, tem que ter alguma parte atrás no evento que fala da marca, que ativa a hashtag. Se o micro-influenciador puder estar
patrocinado, né, com roupa, alguma coisa, para que a marca apareça em vários lugares, isso é crucial. A gente fez o evento também, a gente colocou um social wall, que a gente ativa a hashtag, as fotos vão subindo para dentro de um telão. Isso é muito bacana, estimula a geração de conteúdo, não só do micro-influenciador, mas das pessoas que estão lá. E é esse tipo de experiência que a gente sabe que traz mais resultado. Aqui eu trouxe os meus contatos, eu quis fazer uma apresentação bem prática mesmo, para colocar um pouquinho, para que vocês tenham acesso a esse tipo de conteúdo, vejam como é que é a experiência na prática. Uma outra experiência que a gente tem de evento é lançamento de loja, né? Então, a gente tem um cliente de moda que ele está lançando uma loja no Rio de Janeiro, e aí é uma dica para vocês, a gente está selecionando 20 micro-influenciadoras que vão até o lançamento da loja, vão com o look da marca, então vão todas, né, patrocinadas, cada uma tem que levar 3 amigas lá para o coquetel, e aí fazer um buzz, fazer um belo de um barulho lá no lançamento da loja. Então, assim, as possibilidades que a gente tem para fazer com micro-influenciadores são infinitas, ela depende muito mais do entendimento de vocês, da marca de vocês, do evento de vocês, trazer essas ideias para a gente, e o resto a gente coloca para funcionar para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Obrigada, Felipe. Bom, o que a gente pôde ver nessa conversa, antes da gente passar para as perguntas, é que é preciso um planejamento, é preciso recorrer a profissionais que entendem desse assunto de escolha, de curadoria, de contratação, de relacionamento com esses influenciadores, para que juntos vocês possam construir a melhor ação possível. Um ponto bem importante que eu quero finalizar aqui dizendo é essa questão da credibilidade. Para mim, isso seria assim, um aspecto mais essencial em todo esse processo de influenciadores, né? Porque a gente sabe que a sua marca pode ter determinada credibilidade, mas quando você traz alguém para falar sobre ela, essa credibilidade pode ser afetada ou não, de alguma maneira, ou pode ser contaminada, transmitida, enfim. Então, são níveis de credibilidade que se tocam em algum momento. Isso é até uma teoria que eu venho desenvolvendo no doutorado, né? A credibilidade entre as diversas camadas e relacionamentos entre marcas, pessoas, influenciadores, enfim. Nós temos perguntas no telão? Deixa eu ver. Diante da informação de que uma publicação de um influenciador, quando identificada como anúncio, receber engajamento relevantemente abaixo do normal, seria o relacionamento contínuo com micro e macro influenciadores uma necessidade, assim como mais eventos? Alguém quer comentar aí? Eu acredito que, dependendo de como a marca trabalha, essa ação tem que ser contínua, sim. Então, vai depender muito do seu tipo de evento. Se você está fazendo uma ação específica, se você contratar um cara que tem fit com o que você está falando, não necessariamente porque aquilo foi patrocinado vai ser mais baixo, mas realmente tem que ter fit. Quando o público percebe que é patrocinado, às vezes fica parecendo que você só pagou e ele só está falando porque pagou. Mas se o público sentir que ele está falando aquilo porque ele acredita naquela causa, aí é outra história. Já se você faz um evento continuamente, você faz um evento, por exemplo, todo ano, se você tem vários eventos no ano, se você faz ações constantes que podem ser trabalhadas com influenciador, você ter uma estratégia com alguns influenciadores da marca, algumas pessoas chamam também de embaixadores, né, da marca, eu acho super relevante, sim. Acho que só tem que analisar se faz sentido para o seu público, mas eu acho bem válido pensar sobre essa estratégia um pouco mais a longo prazo. Sim, inclusive pensar, né? Bom, que tipo de resultado eu estou esperando? Pode ser que o resultado já seja ali durante o evento, se é um evento que dura mais dias, que pode trazer pessoas novas, que pode vender outros produtos, ou uma divulgação anterior, né? De algo que eu ainda vou fazer, ou que eu faço todo ano, como a Gabriela comentou, né? Se eu faço mais vezes, porque às vezes fica parecendo, mas eu vou fazer agora e eu só vou ter resultado daqui a um ano, quando eu fizer o evento de novo. Mas é uma construção, né? Um processo que é importante. Alguém quer comentar mais? Eu posso complementar? Posso? A gente já teve várias experiências de contratar influenciadores para eventos, né? E o nosso viés ele é muito mais eventos de conteúdo, não tanto de network, né? E a gente já teve casos bem ruins, assim, da marca investir um valor muito alto em trazer um influenciador específico e cair um pouco no que a Flávia falou lá da loja.
foi uma pessoa que acabou, ela é muito conhecida pelo trabalho dela na internet, mas para aquele público que estava ali esperando um tipo de conteúdo específico, ela foi muito vazia e não trouxe muita coisa. E aí houve todo um investimento, uma frustração muitas vezes, e o que aconteceu no final foi só que um monte de gente tirou foto com ele. Mas é só isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os influenciadores mais novos, youtubers, para entender exatamente o que eles vão falar, se eles estão confortáveis em falar. Eu já falei com vários influenciadores que têm milhões de seguidores. Eu falei, cara, o evento é assim, a ideia é que tu fale sobre isso. E ele falou, cara, eu tenho vergonha, não vou falar. Eu sei falar na frente da minha câmera lá e postar no YouTube. Eu falei, vai ter 5.000 pessoas lá te olhando e vão te fazer pergunta. Ah, eu não me sinto confortável. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar bem, assim, né? Claro que tem grandes palestrantes que a gente sabe que se levar é sucesso, tipo Cortella e outros, né? Mas se não for esse o caso, tem que analisar bem e tem que fazer bem aquela etapa do conhecer, né? Preferencialmente uma reunião presencial, falar exatamente o que tu quer que ele fale e talvez fazer até um aproveitamento maior dele, não só no evento. Então, muitas vezes, quando a gente contrata alguns influenciadores que têm um cachê um pouco mais alto, a gente tenta negociar outras coisas com ele. Então, a gente fala, cara, tu vai falar 1 hora no evento e a gente vai fazer uma reunião com o time comercial e tu vai participar também. Ou tu vai gravar um vídeo que a gente vai usar depois para alguma ação. Então, a gente tenta fazer, muitas vezes, um pacote maior que não fique só na palestra e, normalmente, tem uma aderência legal porque ele se envolve mais no evento e entra um pouco no que a gente falou bastante aqui, que é a experiência dele com a ação, né? E dessa coisa de conhecer o influenciador também, é muito importante você conhecer o público dele. Como é que ele interage com o influenciador, o que ele consome, etc. Porque senão acontece isso. O influenciador vai no evento e as pessoas vão lá só para tirar foto com ele. E isso normalmente acontece quando você tem um influenciador, e daí você vai pegar os comentários dele, e não importa o que ele poste, os comentários vão ser lindo, te amo, e não sei o quê. É só isso, é comentário vazio. Então, você tem que ver um influenciador que tem o diálogo, né? E, obviamente, isso depende do tipo de evento que você quiser. Se quiser um evento que apareçam milhões de pessoas, daí tudo bem, daí você pode contratar um desses que tenham esse tipo de interação. E quanto ao relacionamento contínuo com macro e micro, que tem na pergunta, eu acho super importante você estabelecer esse mailing para a sua marca de pessoas que têm um fit com ela e que você tenha, desde o micro ao macro influenciador, para fazer esse relacionamento. É super importante, principalmente quando você tem eventos em que você pode convidar 50 pessoas, 100 pessoas, já tive eventos de 300 influenciadores, que você leve todas essas camadas, porque também é muito importante para eles esse networking. Muitos deles conseguem crescer justamente porque eles se juntam a outros maiores, eles fazem collabs, um vai no canal do outro e posta, e esse envolvimento deles, né, eles viraram uma comunidade muito próxima, acaba acontecendo por causa dos eventos de marcas que reúnem eles. E outro fator é que os fãs amam quando você coloca 2 influenciadores juntos, que normalmente não estão juntos, e daí eles postam foto com 4 ou 5, e daí você vai ver que os comentários, eu não acredito que fulana está com fulana. Então, é a ligação de 2 pessoas que ela gosta se vendo juntas, e a resposta é muito positiva quando isso acontece. Se eu puder só fazer um complemento, o que o Rafael falou é super importante, e eu acho que, além de pensar da palestra, o alinhamento, né, com a pessoa que vai falar para 300 mil pessoas lá sentadas, às vezes ele realmente tem todo o fit com a câmera, mas não necessariamente com as pessoas. E alguns formatos também podem ser pensados que facilitam um pouco isso. Além do alinhamento, às vezes você pensar no influenciador, em vez de ele pegar e dar uma palestra, você pode pensar em fazer um talk show. Às vezes ele se sente mais à vontade respondendo perguntas sobre a experiência dele do que necessariamente ele só pegando e falando. Então, são formatos que podem ajudar também, e às vezes isso até barateia um pouco dependendo da contratação. Algo legal a se pensar. E complementando também o que a Ana comentou, dá muita raiva quando a gente pega alguém para falar sobre e ficam postando só lindo, maravilhoso. Então, você pegar bastante alguém com o fit com o que você tem para falar, vai fazer sentido naquele tweet, como o Rafael trouxe, né, de falando sobre os dados, que é o que você quer. Vou dar só um exemplo para tentar explicar um pouco mais o que eu quero dizer.
num dos nossos eventos no Digitalks, a gente levou o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, que também é do Kibe Louco, para falar para o mercado publicitário. E ele também é publicitário. Então, ao invés de as pessoas só falando, nossa, que legal, o Tabet do Porta dos Fundos no palco, comentando sobre o que ele acha sobre o mercado, que tinha a ver com todo o público. Então, é esse tipo de coisa também que acho que vale a pena a gente pensar quando vai contratar um influenciador para falar no palco. Acho que nós não temos mais tempo, né? Infelizmente, não temos mais tempo para perguntas. Bom, mas então, resumindo, agradeço a participação de cada um. A gente viu que podem ser celebridades, influenciadores, microinfluenciadores, os valores são muito diferentes, podem ser permuta, no caso do microinfluenciador, como é o caso da Squid, ou podem ser valores, muitas vezes, até exorbitantes, né? Eu fiz uma ação com um influenciador uma vez, ele cobrou R$80 mil para fazer 5 tweets. Então, varia muito, não existe uma tabela. Bom, deixamos os nossos e-mails ali na apresentação e agradecemos pela oportunidade.